todos, obrigado pela vossa presença e um agradecimento muito especial à organização e à professora Antónia Conde, que foi minha orientadora de tese de mestrado, que fiz sobre um dos conventos carmelitas descalços aqui da cidade de Évora. A presente comunicação destina-se a apresentar a vida e os testemunhos de santidade da religiosa terceira carmelita descalça Leonor Rodrigues, desde a sua infância até ao final da sua vida terrena, apontando os momentos e factos mais marcantes que a levaram a atingir o grau de santidade e a ser aclamada de santa pelo povo. Era natural de Mourão, lugar da Granja, aqui do Alentejo, filha de lavradores Pedro Gonçalves e de Catarina Alves. Nasceu numa família de 7 irmãos, 2 das irmãs foram religiosas, Leonor e Maria de Jesus. Nasceu em 1566 e morreu 11 de abril de 1639, um ano antes de ver consumada a restauração do Reino de Portugal, acontecimento que profetizara poucos anos antes. Cedo deu demonstrações de grande religiosidade. Fez votos de castidade aos 7 anos à Virgem Maria, que lhe prometera proteção e que Leonor cumpriu escrupulosamente até ao fim da sua vida. Aos 12 anos tem uma visão em que Jesus Cristo lhe diz que aceita os seus votos. E a perfeição da sua vida interior, de entrega a Deus com sacrifícios, jejuns e orações, dava os seus alimentos aos pobres, vivia momentos de recolhimento e solidão. A mãe de Leonor libertou de certas tarefas domésticas para que esta pudesse cuidar dos doentes e fazia-o de forma diligente, humilde e caritativa. Morreu, entretanto, o pai de Leonor. Nesta época, o povo de Mourão admirava as maravilhas de Leonor pela sua humildade verdadeira, caridade fervorosa, misericórdia solícita, serenidade no trato, penitência rigorosa e pela abstinência severa. Porém, as sucessivas visões que tinha deixavam algo perplexa e confusão. Recorreu ao Tribunal da Penitência, contando ao respectivo ministro o que vinha sucedendo ao longo da sua vida, assim como todas as graças que recebia de Jesus e de sua mãe. O ministro condenou as obras de Leonor e não acreditou nas suas revelações, dizendo que era obra de Satanás. Assim, Leonor abandona a sua vida de oração e caridade e sucessivamente deseja-nos a morte, porque simplesmente a sua vida deixara de ter sentido. Voltou a ter visões do céu e decidiu consultar outro juiz de consciência. Este, contudo, privou de frequentar os sacramentos. Com esta pesada sentença, o povo de Mourão maltratava Leonor, apedrejando-a e chamando-lhe beata falsa. A mãe sobrecarregava-a com trabalhos pesados, acreditando que ela vivia um delírio diabólico. Leonor não respondia às acusações que o povo lhe dirigia, sofria em silêncio. Vivia, nesta época, uma viúva piedosa em Mourão, que sempre defendeu Leonor contra todas as acusações. Esta precisou de deslocar-se a Évora, tinha assuntos a tratar pessoalmente com o então arcebispo Dom Teotónio de Bragança e pediu licença à mãe de Leonor para que esta a acompanhasse na viagem a Évora. A mãe aceitou. Esta viúva no anonimato tinha a intenção de tirar a jovem de Mourão. Chegadas a Évora, a amiga de Leonor dirigiu-se ao convento do Carmo, de carmelitas observantes, pois tinha informação de que lá estava de visita Dom Teotónio de Bragança. Nesta altura era visitador apostólico dos carmelitas observantes Frei António Graciano da Madre de Deus, por ordem do Papa Clemente VIII. A amiga de Leonor expõe a este religioso a vida atribulada da jovem Leonor Rodrigues e pediu-lhe que a ouvisse e consolasse. Assim sucedeu. Este religioso ficou maravilhado com o que ouviu da própria Leonor. Tirou-lhe todas as dúvidas e animou-a a prosseguir a sua vontade. Indicou-lhe que retomasse os sacramentos e explicou-lhe as partes da oração mental como forma de chegar à contemplação. Mais tarde, Leonor informou Frei Jerónimo Graciano como se sentia, agora livre das pressões do povo de Mourão e de consciência tranquila, atingir um estado de meditação e de contemplação singular. Numa visão de Leonor, Jesus Cristo e sua mãe dão-lhe a entender que querem que ela professe e faça os votos essenciais segundo a regra e a ordem
dos carmelitas descalços e que avisasse disto o visitador apostólico. Este entendeu ser uma ordem divina e comunicou ao arcebispo Dom Teotónio de Bragança, amigo pessoal de Santa Teresa de Beato de Jesus. O arcebispo recomendou ao visitador encarecidamente não dilatasse revestir a Leonor do hábito da Virgem e adiantá-la no caminho da perfeição religiosa. Prontificou-se a ajudar esta causa. Frei Jerónimo impôs, na presença de Dom Teotónio de Bragança, o hábito a Leonor, com toda a solenidade que é costume nas cerimónias religiosas carmelitas descalças, dia 8 de dezembro de 1590, dia consagrado à Imaculada Conceição, dia em que Leonor completava 24 anos e adotou o nome de Leonor da Conceição. Desta forma, Leonor Rodrigues e sua irmã Maria de Jesus professavam na Terceira Ordem do Carmo, pois só os religiosos do Carmo podiam conceder licença para a imposição deste hábito, embora estas e outras religiosas vivessem sob as orientações dos religiosos carmelitas descalços. Leonor não volta a Mourão e, após a morte de sua mãe, as suas irmãs vêm viver para a sua companhia. Trabalhavam como tecedeiras para seu sustento. Viveu em casas pertencentes ao convento de Remédios, na Rua do Raimundo. A Rua do Raimundo é uma das ruas do Centro Histórico de Évora, bem próximo aqui da Universidade. Leonor vestia-se de forma simples e simultaneamente austera. Uma camisa ou túnica de extremanha grossa, sobre ela um hábito de faial pardo com escapulário e capa da mesma cor e matéria, uma grosseira touca de estopa na cabeça, sobre a qual usava um chapéu preto à maneira dos irmãos donatos da Ordem, conforme é representado em retrato mandado pintar pelo Marquês de Ferreira nas vésperas da sua morte. Atualmente, propriedade do Museu de Évora, que vemos. Apelidava-se a si própria de Vasculho do Forno. Durante o seu noviciado de Frei Graciano, sobrecarregava Leonor de grandes provações e sofrimentos ao que ela entendia serem atos de penitência. Cumpria escrupulosamente os votos de pobreza, obediência e castidade e demais trabalhos e sacrifícios a que o prior do convento ou o seu confessor a submetiam. Não bebia água sem autorização de um deles. Porém, a maior tribulação que viveu, sendo Leonor tão obediente, foi quando um novo prelado se recusou a confessá-la por não acreditar em Leonor e nas suas missões, tratando-a por embusteira e hipócrita. Este prelado acabou por se arrepender ao descobrir a conduta de Leonor. Confessava-se aos padres carmelitas descalços, a quem devia obediência e seguia a sua regra. Neste convento, é o convento de carmelitas descalços, situado à entrada de Évora, quem se dirige de Lisboa para Évora. Cotidianamente, após participar na missa e de fazer uma hora de oração mental, dirigia-se para a portaria do convento destes religiosos, aguardando ordens suas ou então que o porteiro dispensasse para poder voltar ao trabalho e às suas obras de misericórdia. Repartia com os pobres e com os presos quando lidavam, quer no convento, quer de pessoas suas devotas e abastadas da cidade. Era conhecida na cidade pela Madre Leonor. Faleceu durante 33 anos de uma doença que lhe causava febres altas, entendendo-o como mercês de Deus para a purificação da sua alma, contrariando o seu confessor e sua irmã de profissão, Dona Mariana de Castro, em se tratar com um médico que nunca ficou de cama por isso. Apesar de não ter formação em arte ou ciência, ou quaisquer outros estudos, surpreendia com eloquência os seus ouvintes pela forma como se lhes dirigia e pelas palavras profundas que pronunciava. Relacionava-se com qualquer pessoa, independentemente das suas origens, posses ou instrução. Exercia a caridade fraterna com os adultos e, em especial, com as crianças, como se fosse sua mãe. Tratava-os por anjinhos. Recebia esmolas nas casas apressadas da cidade e nos conventos de carmelitas descalços e os pinheiros e distribuía pelos pobres. Visitava os presos, servia aos doentes tanto nos hospitais como nas suas casas, rezava pela sua vida e, graças à sua oração, muitos se curaram e converteram. Atribuía estas curas à Senhora dos Remédios, era, pois, conhecida pela Mãe dos Desamparados. Esta imagem que vemos aqui, portanto, para este lado aqui é a Senhora dos Remédios, que se encontra na fachada da igreja do convento de Remédios, portanto, está ali um ponto pequenino, projetado deste. Leonor Rodrigues tinha também um espírito profético. Durante grande parte da sua vida, Portugal vivia sob o domínio castelhano.
Amigos seus, como o Marquês de Ferreira, Dom Francisco de Melo, pediam-lhe para que intercedesse junto de Deus para que libertasse Portugal deste cativeiro. Leonor avisou o Marquês de Ferreira da visão que teve, em que ele próprio daria a mão ao rei português junto à cidade de Lisboa. Este facto comprovou-se 3 dias após a aclamação do rei Dom João IV, em que o Marquês de Ferreira dava a mão ao rei quando embarcava numa aldeia galega, atual Montijo, em direção a Lisboa. Nesse momento, recordaram a visão de Leonor Rodrigues, que na altura não entenderam. Profetizou também o casamento do Marquês de Ferreira com uma senhora castelhana, depois de viúva, e veio concretizar-se. Entre várias outras profecias, alertou um diretor do convento de Médios, Filipe de São Cirilo, que um dos seus súbditos iria em breve para Castela como um criado da casa. Este não acreditou e, passado pouco tempo, viera a ordem do Padre-Geral para que enviasse a Madrid o frei Sebastião dos Mártires com um criado, e assim se cumpriu a profecia. Teve também a visão de, quando saía à porta de Alconchel para se dirigir ao convento de Remédios, via Cristo com o braço direito despregado da cruz a abraçar o rei português. Leonor teve assim várias outras visões e revelações sobre o reino, sobre os religiosos da sua comunidade e sobre pessoas singulares, em seu entender, concedidas por Deus. Leonor teve também várias demonstrações de santidade ao longo da sua vida. Muitas das suas visões e revelações indiciavam o seu caráter de santidade. Referimos, por exemplo, ao crucifixo que se encontrava no altar colateral da igreja do convento de Remédios, do lado da epístola, que sempre que certo cidadão ali entrava, em dias diferentes, Leonor observava que Jesus fazia uma reverência com a cabeça a este cidadão. Noutra ocasião, viu Leonor que Cristo, descravando a sua mão direita, a colocava-se sobre a cabeça de um religioso deste convento, quando o mesmo celebrava a Eucaristia como sendo um sinal de carinho paternal. Este crucifixo. Esta milagrosa imagem foi depois recolhida em um dourado nicho com o anteparo de uma cristalina vidraça, onde um devoto quaternário da sede da mesma cidade a mandou colocar, onde Leonor lhe viu outra ação de maior afabilidade. Este crucifixo é referido por vários autores ao longo da história deste convento. Além do cronista Frei João do Sacramento, refere também o jesuíta Padre Manuel Fialho na sua obra Évora Ilustrada. Volta a ser referido pelo Padre António Franco, na obra com o mesmo nome, Túlio Espanca na sua obra Inventário Estístico de Portugal, Conselho de Évora. Todos eles afirmam que este crucifixo se encontrava no altar colateral da igreja do lado da epístola. Recentemente, Évora, fortunado pelas suas pesquisas, julga que este crucifixo seja o mesmo que atualmente se encontra na sacristia desta mesma igreja, atendendo à descrição do seu tamanho com 3 palmos de altura, equivalente a cerca de 66 centímetros, e pelos seus ornamentos, sendo que um palmo terá sensivelmente 22 centímetros. A sacristia onde se encontra este crucifixo é atualmente propriedade do Conservatório Regional de Música, da Associação Hebraica Música. Os 2 últimos anos da vida de Leonor foram passados na cama porque ficou entrevada, mas continuou a receber os sacramentos. Registrou sua sobrinha amada Maria São José, que na mesma ocasião assumiu a capacidade, tinha um problema com a justiça e andava muito preocupada em como resolvê-lo. Leonor da Conceição apareceu, consolou-a, mas ao mesmo tempo estava em casa, na sua cama, entrevada, glorificando-se, portanto, o dom da ubiquidade, tal como acontecera com Santo António, que estava em Pádua pregando, e em Lisboa atendeu o sofá. Outro caso aconteceu na habitação destas irmãs, quando Leonor pede à sua irmã Maria das Chagas para ir ao convento de religiosos permanentes por ir um botijão de azeite. E quando esta chega à casa com o dito azeite, Leonor ordena a sua irmã que o coloque num alguidar grande. Este alguidar encheu-se por 3 vezes, tal como sucedeu com o profeta Elias e a viúva de Sarepta. Durante estes 2 anos, Leonor recebia visitas tanto de nobres como de clérigos e plebeus, uns porque a admiravam, outros porque precisavam da sua intercessão. Estranhamente, o seu corpo não libertava o mau cheiro, apesar das feridas. Recebeu o sagrado viático e 10 dias depois morreu, período em que já não comeu nem bebeu, apenas recebia a sagrada comunhão. No seu último dia de vida, recebeu o sacramento da extrema-unção na presença de amigos e de pessoas dos foros eclesiástico e secular. Na eminente certeza da sua partida e para garantir a presença da sua memória, o Marquês de Ferreira veio visitá-la no seu último dia de vida, fazendo-se acompanhar por um pintor para haver de copiá-la. Ao perceber-se deste propósito, disse desassombradamente Leonor ao Marquês:
Ora, já que assim o querem, ponham um rosário ao pescoço para que ao menos tenha esse sinal de cristã. Aqui vemos o rosário. Esta imagem é uma cópia da primeira que mostramos. Portanto, que este rosário encontra-se com a cruz do lado direito de Leonor e o primeiro encontra-se com a cruz em baixo. Tem Leonor tem a mão sobre a bengala, tal como aparece no quadro original. Este é uma cópia. Pelo menos é o que apontam as fontes. Não voltou a falar desde esse momento, embora estivesse em seu perfeito juízo. Morreu Leonor da Conceição na primavera de 1639, com 73 anos de idade, respeitada e amada por toda a cidade, entre a nobreza e plebe, bem como em todas as casas religiosas, aclamada de santa. Já não acompanhou a aclamação do novo rei de Portugal, assunto intimamente ligado às suas profecias que ocorreu no ano seguinte. O seu cortejo fúnebre passou pela praça da cidade, desceu pela Rua de Alconchel e, a pedido das religiosas clarissas, entrou na sua igreja. O povo amontoava-se para ver a venerável Leonor e obter uma relíquia do seu hábito. Leonor tinha tido esta visão do seu cortejo fúnebre. Uma vasta multidão acompanhava o corpo de Leonor da Conceição até ao convento de Médios. Este, quase já sem escapulário, toalha, capela e flores, e lá voltaram a vesti-la. O seu corpo manteve-se flexível. Como ainda não havia como para ela e era já tarde, o prior mandou despedir esta multidão, avisando que o enterro seria na manhã seguinte. Porém, alguns fidalgos e amigos de Leonor, caso o Marquês de Ferreira e Dom Francisco de Melo, ficaram discretamente no convento e o prior ordenou que se abrisse a cova ao outro lado do altar da Capela de Santana para ser sepultada Leonor da Conceição, o que se cumpriu pelas 23 horas do dia 12 de abril de 1639. Obrigada.